pouco do Arrascaeta, porque no time do Flamengo ele é fundamental, Pedro. Acho que ninguém é... Arrascaeta. Mas é o mesmo adversário que o Piquerez jogou também, né? Então a gente tem que dar esse desconto. Mas parece, Pedro, que agora, dentro da seleção, sem o Luizito, sem o Cavani, ele desempenhou um papel muito mais parecido e muito mais forte como o que ele desempenha no Flamengo, né? E aí onde é que entra a importância disso, né? O Arrascaeta vai, enfim, jogar no Uruguai o que ele joga no Flamengo, e isso pode trazer o que de retorno nessa volta dele para o time do Renato? Eu acho que, antes de qualquer coisa, Dani, quando você está atuando na mesma posição, independente das peças, a memória tática fica mais fresca. Isso é apenas um ponto, porque os jogos de Flamengo e Uruguai são completamente diferentes. Agora, falando sobre a exibição em si, porque em muitos momentos aqui, até a gente viu como forma de diminuir ou de menosprezar o bom futebol que o Arrascaeta sempre jogou, a gente vê argumentos do tipo, mas não é titular nem na seleção, mas joga pouco na seleção. E acho que era um processo de transição. O protagonismo que se tinha no Flamengo não era o protagonismo que se tinha com algumas peças à disposição no Uruguai. E quando algumas peças começam a ser trocadas, é óbvio que o talento vai falar mais alto. Quem vai fazer a transição, quem vai assumir um protagonismo é o cara que tem a bola do Arrascaeta. Não por acaso acabou de passar na tela, ele veste a camisa que ele veste, a 10 da Celeste. Então, acho que é um movimento muito natural. O que isso pode impactar para o Flamengo é diferente de você passar 10, 11 dias só treinando e jogando poucos minutos, de você passar 10, 11, 12 dias agora com protagonismo, com nível de enfrentamento, ainda que seja as nossas queridas seleções sul-americanas, você tem um nível de enfrentamento mais alto, com protagonismo, decidindo, você chega, se por um lado talvez um pouco mais cansado, você chega ali, vamos dizer, na ponta dos cascos. Então talvez essa seja a grande diferença para o torcedor do Flamengo. O torcedor do Flamengo, é bom que se diga, ele está preocupado com o desempenho do jogador no time. Ele não quer saber se foi bem, se foi mal, se foi titular, se está descansado, ele quer saber como o jogador volta. Então o impacto nessa formação do Flamengo quando ele volta, a meu ver, é esse. É você manter um nível de protagonismo, de regularidade de enfrentamento que vai muito além de você ficar só treinando num grupo de seleção. E isso vai acontecer pela transição da geração uruguaia, Dani. Ô Pascoalzinho, volta com moral, é isso que o Pedro está colocando, né? É diferente. Não, volta com moral. Baita moral. Ele não volta com uma moral, ele volta com uma baita moral. Porque ele botou a camisa 10 e tomou conta. E joga até diferente, como o Pedro disse, na seleção do Uruguai. Na seleção do Uruguai, ele joga pela direita, entrando em diagonal. Não pela esquerda, como ele joga no Flamengo. Ele entra pela direita, né? Porque o Fernandes joga aberto pela esquerda. Jogador, esse camisa, não conta nada pra ninguém. Tem um camisa 19 lá, o doutor Fernandes, e joga com o negócio. Que foguete que é esse cara. Ele pega a bola e vai pra cima. Que foguete que é esse cara. E aí o Arrascaeta da direita vem com a bola dominada e faz o que faz no time do Uruguai. Não há quanto a isso, ele vem realmente em acho que um outro astral até. Se alguém estava questionando que ele não estava tendo bons momentos no Flamengo, isso aí vai acabar ficando para segundo plano. Né? Vai acabar ficando para um outro momento. Por quê? Porque ele está demonstrando, né? E o Uruguai está buscando ainda a sua classificação nas eliminatórias da Copa do Mundo, é o quarto colocado nesse momento, é uma luta ali, porque a Colômbia tem 10, o Uruguai tem 12, e o Uruguai vai jogar contra o Equador, que é o terceiro colocado, e ganhando do Equador, assume a terceira colocação da eliminatória da Copa do Mundo. Para o Uruguai vale muito esse jogo, e é em casa. Em Montevidéu. Então, para o Uruguai vale demais. E o Arrascaeta vai estar em campo. Aí o Pedro tem razão. Aí ele pode voltar um pouco desgastado, porque o jogo é amanhã, quinta-feira. Então, ele pode vir um pouco desgastado para o jogo de domingo. Né? Para o jogo de domingo contra o Palmeiras. Aí a gente tem que levar isso em consideração. Mas vou dizer para você, o Arrascaeta volta, cheio. Volta, como diria aquele amigo meu, volta grandão. Não cabe nem na tela. Ele vem assim, gigante. Porque o Arrascaeta tomou conta, né? Ô Zé, agora tem uma coisa, claro que ele volta com moral, ele volta, né, mandando, entre aspas, na seleção uruguaia. Foi ele quem bateu o pênalti, uma coisa que provavelmente não aconteceria se os jogadores vindos da Europa tivessem ali. O Suárez está machucado, o Cavani não veio. Então, assim, você vê esse Arrascaeta protagonista, mesmo com esses jogadores na seleção do Uruguai, como é que você acha que vai ser o caminho dele para continuar desempenhando o papel que ele fez agora? Dani, a tendência é que ele continue subindo, né? Que ele continue evoluindo. Uma coisa que existe muito no futebol, que ajuda e faz com que os jogadores cresçam, chama-se confiança.
A confiança que o Arrascaeta hoje joga, poxa, você percebe, quando ele domina a bola, ele já sabe o que vai fazer, ele já enxerga o campo, ele já se posiciona melhor, ele já tem a confiança dos jogadores, não que não tinha, não é isso, mas você passa, opa, estou com dúvida, eu jogo no Arrascaeta, entendeu? Ele passa a ser a referência. No Uruguai, quando não tem os dois jogadores, Cavani e Suárez, além da qualidade desses dois caras, né, o tempo que eles jogam na seleção, você tem um respeito interno no vestiário, que automaticamente isso no campo se reflete com sendo as referências, né? Eles se transformam nas referências automaticamente. Então, pega a bola, joga no Suárez, pega no Cavani. Eu acho que o Arrascaeta está conseguindo encontrar o seu espaço para jogar. Muito daquilo que ele faz no Flamengo, eu acho que essa confiança do Flamengo ele está conseguindo levar para a seleção. Ele está se sentindo na seleção que ele está no Flamengo. Né? E isso é fundamental para que ele possa jogar a bola que ele vem jogando. E a tendência é que ele evolua cada vez mais, que ele decida os jogos para o Uruguai, porque os adversários vão se preocupar sempre com o Cavani e com o Suárez. E aí entra a inteligência do Arrascaeta. Né? Então essa evolução dele é sensacional. Como jogador, é fundamental até não só para o Flamengo, para a seleção, né, do Uruguai, mas se ele continuar assim, daqui a pouco é perigoso, hein, Dani? Renovação, renova, não renova, dá 30%, 40%. Ah, mas aí a Europa vai ficar de olho? Tá esse rolo aí. Esse rolo já está aí, né, Zé? É a tendência, né? Porque muito se questionava, o Arrascaeta não consegue fazer na seleção o que faz no clube. Agora ele está fazendo. Então a valorização é maior, né? E aí, Pascoal? Desculpa, Facinca, vai você, só porque o Pascoalzinho fez uma intervenção ali, mas vai você, depois o Pascoal fecha. Não, eu só acho que tem que ter um pouco de calma em relação a isso, porque o Uruguai ganhou da Bolívia, ponto. Vem de empate contra o Equador, vem de empate contra a seleção do Peru, que também é limitadíssima. Gol do Arrascaeta, contra o Peru. Vem de eliminação nos pênaltis contra o Equador em Copa América, enfim, tem que ter um pouco de calma. Pra mim, o Arrascaeta não tem nenhum tipo de dúvida em relação ao tamanho dele, porque ele faz isso pelo Uruguai, não faz. No Flamengo, mas o debate... é um jogador insubstituível. Eu acho que cabe a calma, Facinca, ao Uruguai. Mas a partir do momento que o Arrascaeta, independente do adversário, ele demonstra uma evolução dentro dessa seleção, eu acho que vale pontuar. Eu acho que tem, tem uma situação aí. Pedro... Deixa de ser simplesmente um coadjuvante. Mas, Pedro, pra mim o Arrascaeta ele é protagonista onde ele tem que interessar, que é no Flamengo. E ele é uma peça fundamental. Eu nunca vi... o Arrascaeta... Mas se a gente tá tendo uma janela de seleções... Sim, ok, mas é que pra mim lógico. Cabe falar desse cara o que tá fazendo ou não ali. Cabe falar que ele fez um grandíssimo jogo contra a seleção da Bolívia, ponto. Mas pra mim, ele é muito mais jogador até no Flamengo, pela estrutura, pelo treinamento diário, pelo entrosamento, pelo como o técnico escala. E é o jogador mais linear do Flamengo. Que é o que o torcedor mas ele, claro, ele precisava... O meu ponto é que ele não tinha esse brilho, essa regularidade, espelhava minimamente a situação do Flamengo na seleção. Isso ali é algo que não vinha acontecendo. Então acho que é interessante entender e saber qual é o impacto ali. Eu acho que é bem interessante isso. Pedro, por mais que, lógico, o nome do Cavani e do Suárez, os nomes no caso, né, sejam gigantescos, como De La Cruz, enfim, esses caras, a seleção do Uruguai, em muitos momentos, é uma seleção dentro de campo já mais pesada. O Suárez já não tem mais a mesma movimentação de outrora, o próprio Cavani também. O ataque agora é um ataque muito mais leve, muito mais móvel. Um meio-campo que propõe mais jogo, por exemplo, as laterais, né? Tanto o Piqueres como o Nandes são jogadores, né? O Nandes, por exemplo, é um meio-campista que joga agora como uma espécie de ala, um lateral na seleção uruguaia. Então, é um outro tipo de desenvolvimento. Então, você tendo um time mais leve dentro de campo, naturalmente, com essa movimentação, o Arrascaeta vai se sentir muito mais confortável, menos engessado. De trabalhar a bola só pro Suárez, só pro Cavani. Quando esses caras às vezes estão em campo, você afunila muito o jogo no referencial deles e acaba perdendo até a sua liberdade de criar. É uma transição. Porque você depende muito que a última bola tenha que ser só, né? E o é importante que com essa escalação nova, se a gente pegar essa escalação do Uruguai aqui, ó, vou até destrinchar para vocês, né, do jogo contra a seleção da Bolívia. Você tinha o Álvares Martínez com o Rodrigues, são dois jovens, né? O atacante do Peñarol e o atacante que joga no Los Angeles, lá nos Estados Unidos. São dois caras que não têm posição fixa. E você dando essa liberdade para o Arrascaeta de olhar a movimentação dos caras, mais o meio campo com o Valverde, que é um
cavalo de jogador, como ele joga esse cara. Como é um cara absurdamente tático, como ele participa ativamente do jogo, e já no Real Madrid assim, jogador importantíssimo. Ou seja, você faz com que o Arrascaeta se sinta com muito mais versatilidade de olhar para o lado, ver alguém passando, ver uma movimentação diferente, e naturalmente ele vai render. Ah, tudo bem, foi contra a seleção da Bolívia, muita calma nessa hora como eu pontuei, é verdade. Mas render a ponto de alguém na Europa olhar para ele, Facincani? Pode ser que sim, mas eu ainda vejo que o Arrascaeta, pra mim, ele tem sido mais especial num time em que dá esse tipo de condição. A seleção uruguaia não dava essa condição, porque ela ainda, infelizmente, quando os dois referenciais estão em campo, você afunila muito em Cavani e Suárez. E tem que desgarrar um pouquinho desses caras, por mais que o nome deles sejam pesados. Mas a transição ela vai se fazer necessária. Uma hora eles vão parar, uma hora o Uruguai vai evoluir e uma hora esses caras vão crescer juntos. Por isso é que o mestre Tabárez colocou esses dois meninos da frente. É ótimo. Esse Martínez, o centroavante, ele é aquele cara que perturba o tempo todo. Ele não dá sossego para zagueiro. Ele pode até ter alguma deficiência técnica, mas ele não dá trabalho para ele, não dá moleza para zagueiro. Esse Rodrigues, vou dizer um negócio para você, é um foguete para jogar aberto pela esquerda. E o Arrascaeta, os dois. O Arrascaeta vem jogar aberto pela direita para deixar o Martínez de centroavante. E aí, como tem três volantes, nessa linha dos três volantes, do Bentancur, do Bettino e do Valverde, esse Valverde joga muito, você disse muito bem, muito bom jogador. Essa linha, essa trinca de volantes da equipe do Uruguai dá toda a sustentação. E outra coisa, a gente está falando do jogador com muita qualidade, vai voltar ao Flamengo com uma personalidade diferente. Ele volta para o Flamengo maior do que ele foi na seleção do Uruguai. Ele volta na seleção do Uruguai maior do que ele chegou, porque ele definiu esses dois últimos jogos a favor da seleção do Uruguai. Ah, mas um foi empate e não fizesse o gol para ver o que ia acontecer. Não fizesse o gol para ver que ia perder do Peru. Imagina só como ia quietar a cabeça da rapaziada lá na seleção do Uruguai. Então teve lá a sua importância, mas acho que também o lateral esquerdo, o menino, esse Piqueres, é bom jogador, cara. Sim. Ele é bom jogador. Ele é forte fisicamente, ele não é tão ambicioso no ataque, mas ele, quando vai no ataque, ele define jogada. Então, acho que o Uruguai tem uma seleção, com esses caras que você falou, os veteranos, jogadores mais envelhecidos, é uma situação. Mas quando jogam Rodrigues, Arrascaeta, Martínez, Valverde, Bettino, e joga o Bentancur, aí a coisa funciona. Aí roda legal. Porque assim, Pascoal, infelizmente pro Arrascaeta, ele joga com essa movimentação no Flamengo, Dani. Ele joga com quem? Bruno Henrique, voa um foguete. Gabriel, não precisa nem falar. O Everton Ribeiro, jogador dinâmico, jogador que não fica somente numa função. Ele tinha Gerson, agora não tem mais, mas tem o Diego, que é um cara também que tem toque de bola. Então ele tem uma qualificação na criação do Flamengo, que no Uruguai, ela fica engessada. Infelizmente hoje, a movimentação do Cavani e do Suárez é uma movimentação diferente. O Suárez de 6, 7 temporadas atrás era um. O de hoje já é um pouco diferente. Até no próprio Atlético de Madrid. Já joga um pouco mais dentro da área. Já joga mais com o time fazendo referencial em cima dele. O Cavani da mesma forma. No próprio United. Então, infelizmente, a era desses caras tá começando a chegar já quase que num ponto final. E é preciso que essa renovação aconteça. Porque senão o Uruguai vai ficar fadado ao que acontece com o Chile. Que não desvencilha dos caras. Time velho, time pesado, time que não tem recurso. E aí é bom pra todo mundo. A Arrascaeta tendo um time mais jovem pra jogar é bom pra todo mundo, porque ele vai trabalhar com duas plataformas semelhantes, no Uruguai e no Flamengo. Olha aqui, a gente Dani, tem que... Fala, Zé, rapidinho pra ouvir o Pedro e a gente ir pro intervalo. Rapidinho, mandar um abraço pro Felipe Cardoso, que trabalhou comigo na Rádio Globo, está nos assistindo. E meu irmão, Nariz, também tá lá em Santa Catarina. Beijão a todos vocês. Mas aí o que eu ia pontuar em cima do Facincani falou sobre, mas é contra a Bolívia. E não tá bom? Não tá bom nesse processo de evolução? Não ganha para ver. Tá fazendo? É ótimo, porque é justamente contra a Bolívia que ele vai adquirindo a confiança para chegar contra o Brasil e arrebentar o Brasil. É passo a passo. São transições bem difíceis de serem feitas. Nos clubes ela é mais fácil, porque você tem um jogo atrás do outro. Sim, você claro. tem o dia a dia, você tem o contato com o treinador. Na seleção, quantas vezes eles se reencontram para jogar? Né? Então, naturalmente vem isso, mas eu acho que ele está numa crescente sensacional.
O Zé pareceu mais empolgado, Pedro, com o futebol e até com a possibilidade de Europa que o Zé abriu aí, né? O Facinho e o Pascoal não foram muito nessa. Ele tá com 27 anos. Não, eu tô empolgadão. Oi, também? Tô empolgadão com a então Arrascaeta. Ele tá só fez gol contra o Peru, fez gol contra a Bolívia, fez 2 contra a Bolívia. Eu tô empolgadão com a Arrascaeta, que é isso? Mas a ponto de achar que ele tem mercado na Europa, porque eu queria perguntar pro Pedro, era isso, porque ele tá com 27, ele tá um pouco acima da média do que a Europa costuma contratar, mas tem torcedor rubro-negro que já tá preocupado, Pedro. Mercado ele tem. Hoje em dia qualquer pereba tem mercado na Europa. A questão é se é um mercado de ponta ou se é um mercado alternativo. A verdade é essa. O que eu acho é pela idade, a gente não consegue ver exatamente, imaginar que um clube da Premier League, de ponta de tabela, que disputa vaga em Champions, ou talvez até uma vaga em Europa League, vai vir fazer uma proposta. Eu acho que o temor é muito mais pelo impasse na renovação. Com 27 anos, eu acho que é uma escolha de carreira do Arrascaeta. Se ele prefere manter um protagonismo naquela que hoje é a principal equipe da América do Sul, ou se ele prefere talvez uma porta de entrada, e aí pensando, talvez uma Ucrânia, como se já foi feito há muito tempo, talvez um time de Portugal, talvez será um time de meio de tabela para baixo. Não, eu estava pensando em coisa maior. Aí, não, mas eu acho que para você pensar em algo maior, você tem que entender a multa que ele tem. Sim. O momento que a multa dele é altíssima, a idade dele já é avançada, ele não tem no histórico um brilho europeu que possa justificar uma certeza de investimento e não necessariamente ele vai ter um valor de revenda alto. Então são muitas interrogações. Isso quer dizer que o Arrascaeta não tem bola para jogar lá? Não, mas a lógica de mercado é outra. O que eu acho que pode variar, e acho que até onde você pode querer está querendo chegar, é um protagonismo numa situação de eliminatórias com uma camisa de seleção, eu acho que talvez desperte um pouco mais de holofote. Um ciclo bem feito até uma Copa do Mundo, uma Copa do Mundo bem disputada com 28 para 29 anos, eu acho que desperta esse holofote. Agora, achar que vai vir aqui um grande clube da Europa, o grande clube que eu estou falando é aquele top 10 ali Ponta, que a gente imagina, Sim. os 3, 4 das melhores ligas ali. Acho que não é o cenário. Isso não tem nada a ver com a bola que ele joga, Dani. É bom que se diga. É muito mais pela lógica de mercado. A carreira que ele optou, a idade que ele tem, a multa rescisória, um potencial de revenda, e a gente sabe que tudo isso impacta. Até por isso, jogadores mais jovens são comprados a peso de ouro, por terem um potencial de revenda, por serem muito mais aposta, que é uma lógica de mercado, né? Quanto menos o jogador joga, mais ele vale. Isso é uma lógica de mercado. Então tem muito mais a ver com isso que com a bola que o Arrascaeta joga. Agora, se você me pergunta, se você é um dirigente europeu, se você tem uma mínima certeza do que ele entrega, que você precisa no seu elenco, sabe? Não sendo exatamente um top de Europa e você tem algo em caixa, valeria uma aposta, mas não vejo nem o Arrascaeta querendo fazer esse movimento agora, Dani.